Olá a todos, vamos para a terceira parte da nossa novel do Príncipe Decide Viver com a Empregada. Quando cada um deles pisou no círculo de transferência, no instante seguinte, estavam na praça em frente ao labirinto. Já era noite lá fora, e dentro da luz dos acampamentos, as pessoas que esperavam estavam iluminadas com um sorriso radiante. Bem-vindos de volta. É ótimo ver que vocês estão seguros. Os servos se reuniram ao redor de Lano, e Nox, com o jardineiro apoiado nele, mostrou uma leve hesitação na presença da equipe de apoio. Você consegue andar agora? Sim, obrigado. Enquanto o jardineiro tentava se afastar rapidamente sem muita cortesia, Nox chamou por ele. Eu não vou esquecer das armadilhas. Com um sorriso travesso o mais natural possível, o jardineiro ficou pálido. Tremendo visivelmente mais doente, ele se afastou cambaleando. Coitado. Se ele não tivesse se preocupado desnecessariamente, teria recebido um aumento, certo? Nana, voltando após escoltar a donzela, retornou com chá para Nox como de costume. Na manhã seguinte, Lano e Nox foram novamente convocados ao escritório de Edwin. Diante de seu pai, eles descansaram solenemente em um pedestal, adornado com joias vermelhas e azuis. Embora tenhamos sido os primeiros a chegar ao nível mais baixo, não poderíamos derrotar a serpente de duas cabeças sem a ajuda de Nox. Como aspirado, Lano defendeu desesperadamente Nox. Lano e eu esmagamos cada uma das cabeças da serpente, e de ambas as cabeças saíram núcleos, o que significa que esses núcleos são o que Lano e eu obtivemos individualmente. No entanto, Nox também tinha sua versão dos eventos. Cheguei tarde ao nível mais baixo e tentei tomar crédito pelas ações de Lano. Lano foi quem deu o golpe final na serpente, então os núcleos pertencem a ambos, a Lano e a mim. Nox, você sempre faz a mesma coisa. Lano, que estava prestes a levantar a voz, recuou momentaneamente enquanto o gesto calmo de seu pai o interrompeu. Independentemente de como aconteceu, vocês dois trouxeram os núcleos. Embora o mistério de por que dois núcleos emergiram permaneça, devemos avaliá-los de acordo com as regras. O pai exalou suavemente. Ambos são reconhecidos como homens adultos da família Galáxia e receberão o título de Visconde pelo rei. Lano se iluminou ao ouvir isso, enquanto Nox não conseguia esconder sua expressão visivelmente descontente. Então, Nox também vai para Estvold. Não. Edwin cortou Lano com uma única palavra, que parecia pronto para abraçar Nox naquele momento. Não é necessário que ambos vão. Nox ficará na residência. O quê? Por quê, se ambos derrotamos a serpente e trouxemos os núcleos da mesma forma? Você esqueceu as condições, obviamente. Quem chegar primeiro ao nível mais profundo recebe Estvold. O quê? Nox, você sabia e fez isso de propósito. Edwin interrompeu Lano, que estava começando a falar nervosamente em seu tom habitual, com um claro pigarro. Relatórios dos servos foram recebidos. Aqueles que causaram o ferimento de Lano e aqueles que colocaram armadilhas para impedir Nox serão rebaixados por 6 meses. Além disso, aquele que falhou em encobrir também será rebaixado por 3 meses. E Lano, que protegeu os servos, você ainda é muito leniente. Aprenda a mentalidade daqueles que você liderará nestas terras. Sim. Apesar de ser considerado um adulto, Lano encolheu tristemente ao receber tal avaliação de sua imaturidade. Bem, e quanto ao Nox agora? Sobre isso. Nox interrompeu a voz de Edwin, que estava prestes a dizer algo, e levantou a mão. Eu vou deixar esta casa. Nox. Diante da declaração repentina, Lano não pôde deixar de levantar a voz. Continue. Edwin olhou fixamente para Nox com seus olhos azuis enquanto falava. Em resumo, não tenho mais uma razão para ficar nesta mansão. É isso. Sem usar mais formalidades, Nox falou em voz baixa. Nox. Desculpe, Lano. Mesmo que eu receba o título de Visconde, a atitude dos servos em relação a mim não mudará, e pode até piorar se você não estiver lá para me proteger. Não posso chamar de lar um lugar onde preciso ser protegido. Não é verdade.
Diante disso, Lano permaneceu em silêncio, incapaz de articular mais palavras. Encarando Edwin, a quem nem mesmo meio-nobres conseguem olhar nos olhos devido à sua presença imponente, Knox manteve-se ereto e continuou imperturbável. Você não deve ser alheio ao que os servos me fizeram. Se não sabe, é ainda pior. Se pensou que eu ficaria aqui e ignoraria tudo o que eles me fizeram, então talvez você tenha um panqueca em vez de um cérebro. Assumindo que não se encontrariam novamente, Knox soltou as palavras que havia guardado até agora sem filtro. Perdi qualquer afeição pela família Galáxia e por você. Embora eu tenha chamado você de pai por conveniência até agora, nunca o considerei como tal, e não tenho obrigação de continuar desempenhando esse papel agora que sou adulto. Ele só aparece como pai quando é conveniente para ele, ignorando o quanto sou desprezado no dia a dia. Se me considera parte da família apenas por sangue, não me importo nem um pouco. Obrigado, Lano. Cuide-se. Talvez nos encontremos novamente em outro lugar no futuro. Knox tocou levemente o ombro de Lano, que parecia à beira das lágrimas, e então se virou. Depois de se despedir de Pascal e Nana, planejava deixar a mansão antes do dia terminar. Apontando para as costas de Knox, que havia perdido o interesse no escritório, Edwin perguntou: se você está saindo, o que planeja fazer? Knox sombou da pergunta inocente. Você não tem ideia do que tenho feito até agora? Pergunte ao seu amado filho único o que tenho feito. Então passe rapidamente a sucessão e morra logo, seu velho amaldiçoado. Knox finalmente deixou o escritório desta vez. O escritório de onde Knox havia partido estava envolto em uma atmosfera pesada. Pai. Lano, apesar das correções para chamá-lo de pai, abriu a boca tremulamente. Edwin se recostou em sua cadeira. Sua aura de dignidade havia desaparecido, deixando apenas um homem na casa dos 40 com uma expressão solitária. Eu sabia que ele não me estimava muito, mas pedir para eu morrer. Pela primeira vez, Edwin não pôde responder à fúria de Knox. Ele foi pego de surpresa pelo impacto e riu de si mesmo com um leve sorriso de humildade. Talvez ele tivesse presumido que as crianças adoram seus pais incondicionalmente. Pai. Por que você não tratou Knox e eu da mesma maneira? Lano havia feito essa pergunta a Edwin repetidamente. Embora fossem palavras de uma criança, Lano havia pedido que Knox fosse tratado como ele, até mesmo enviando-os juntos para a escola de nobreza. Eu pensei que se ele saísse, estaria mais exposto a críticas e machucados. Com rumores de seu filho ilegítimo circulando na alta sociedade, comparado a Lano, suas diferenças se destacavam ainda mais. Ele sabia que toda desgraça seria atribuída a Knox, era algo que ele antecipava. Então, por que você não contou isso a Knox? Por que não se importou em ajudá-lo? Seu irmão havia pedido ajuda, isso era verdade. Mas foi o pai quem primeiro afastou essa mão. O pedido em seus olhos gradualmente se transformou em indiferença e nos últimos anos se misturou com desprezo e repulsa, como o desprezo que os cavaleiros direcionam aos pecadores. Eu não tinha tempo. Edwin estava muito ocupado. Como instrutor-chefe de esgrima do reino, ele ensinava cavaleiros e liderava batalhas quando surgiam monstros poderosos. Sua posição na realeza, aparentemente sólida, era frágil. Ele havia feito coisas desumanas além de feitos nobres. Os olhos vermelhos de Knox pareciam capazes de ver através de todos os pecados passados. Era aterrorizante. Agora, tudo parece apenas uma desculpa. Pode-se dizer que ele havia evitado seus filhos devido à sua ocupação. Olhando para trás, é estranho como ele sabia tanto sobre costumes e maneiras nobres sem ter tido um tutor. Sua postura inabalável ao enfrentar até o irmão do rei, expressando suas opiniões com ousadia, era verdadeiramente a imagem da nobreza. Enquanto a presença encantadora que faz os outros quererem apoiar Lano é importante, a capacidade de Knox de impor sua vontade absolutamente, como demonstrado anteriormente, é inata. É algo que não pode ser adquirido à vontade. Pode-se dizer que é a essência de um rei. No entanto, Neo foi Edwin quem cultivou isso nele. Quanto desdém ele mostrou em relação ao seu filho. Edwin estava dominado pela culpa.
Deve ter sido uma família importante confiada a ele por sua falecida esposa. Quem o ensinou? Eu não sei os detalhes. Ele frequentemente aprendia pequenas coisas como escrever por conta própria ou assistia a aulas, mas parece que ele odiava as lições de etiqueta. Então, Lano lançou um breve olhar de desprezo para seu pai. Tenho muitas ideias sobre seu vocabulário rude e sua habilidade abundante de insultar. Os servos serão questionados minuciosamente sobre como trataram Knox secretamente, e então quem poderia ter instruído naquele comportamento nobre? Entre todos os moradores, Knox só se dava bem com Nana e o chefe Pascal. Eles provavelmente estão se despedindo agora. Knox estava na cozinha, exatamente como Lano havia previsto. Então, você vai embora no final. Sim. Para mim, Pascal é como um pai. Obrigado por tudo até agora. Erguendo as sobrancelhas com os braços cruzados ao lado de Pascal, Knox se apoiou na parede. Ele saboreava um biscoito, presente de Pascal, polvilhando açúcar na crosta do pão. Pascal foi o benfeitor que salvou Knox da desnutrição. Sem ele, Knox teria morrido física e mentalmente. Pascal também lhe ensinou conhecimentos gerais e senso comum durante suas conversas informais. Como vou me tornar um aventureiro? Avise-me se você precisar de algo. Quando precisar me contatar, vá à Guilda dos Aventureiros e pergunte por Astra, a feiticeira. Entendido. Eu me lembrarei disso. Não conte ao Duque Galáxia em hipótese alguma. Nem mesmo a Lano. Entendido. Embora Pascal se sentisse conflitado ao ver que Knox não chamava mais seu pai biológico de pai, ele assentiu. Também quero me despedir de Nana, você sabe onde ela está. Ela saiu há pouco com um conjunto de chá. Pensei que ela tivesse ido te ver. Conjunto de chá? Knox inclinou a cabeça sem muita preocupação, imaginando se ela também tinha ido ver Lano. As outras empregadas na cozinha pareciam perplexas ao ver Knox ali, com uma expressão estranhamente calma, mesmo que não fosse hora das refeições. A atmosfera no escritório havia se acalmado consideravelmente. Percebendo o quão pouco sabia sobre seus filhos, Edwin exalou silenciosamente mais uma vez. Lano, Knox estava fazendo algo de que eu não sabia. Ele disse que você poderia explicar se eu perguntasse. Ele perguntou calmamente. Bem. Lano hesitou. Apesar de saber o quão maltratado seu irmão havia sido e o quanto ele estava angustiado, não havia sido capaz de fazer nada a respeito, e agora tinha que falar sobre isso. Conte-me. Eu quero saber. Edwin levantou-se hesitante e sentou-se novamente no sofá de recepção, sinalizando para Lano sentar-se também com um olhar. Lano reuniu coragem e sentou-se em frente a ele. Knox estava estudando magia. Nos livros da biblioteca. Magia? Ele tinha talento para isso. Lano assentiu. Não sei exatamente o que ele fazia enquanto eu estava na escola, mas pelo que vi no labirinto, ele provavelmente já tem experiência como aventureiro e como feiticeiro. Seu irmão, capaz de abater uma cobra gigante com apenas uma flecha enquanto os 4 lutavam juntos. Embora fosse motivo de orgulho, parecia uma presença distante, apesar de estarem próximos desde o nascimento. Aquela flecha também estava imbuída com seu poder mágico. Caso contrário, uma flecha comum não teria causado tanto dano, mesmo nos olhos. Depois disso, Lano sorriu levemente. Foi um tiro preciso e certeiro. O suficiente para nos assegurar que você estava do nosso lado. Foi como uma força reconfortante empurrando de trás. Sério. Edwin não era habilidoso em magia. Quando percebeu que Lano também não era, presumiu que Knox também não seria. Se ele já era considerado um bastardo e não tinha habilidades com espada ou magia, então era indiscutível que o sucessor seria Lano, com seu talento inato na espada. Então, o filho de Iris. O que aconteceu com a mamãe? Ah, nunca discutimos isso. Discutimos. Edwin realmente sentiu sua própria incompetência. Ele sabia que a morte de sua esposa, Iris, era dolorosa, mas deve ter sido igualmente dolorosa para seus filhos. Sua mãe, Iris, era considerada a melhor feiticeira do palácio naquela época. Sério? Então,
Nox herdou isso dela, certo? Lano sorriu animado e levemente. Fazia muito tempo desde que ele tinha visto aquele sorriso. Eu vi Nox usar magia apenas algumas vezes, mas era lindo. Ele criava orbes de fogo e água alternadamente, fazia malabarismos com eles, até uma vez transformou nuvens em forma de pássaros no topo da colina leste. Em dias quentes, ele cavava buracos para se refrescar no subsolo. Desculpe. Lano estava apenas compartilhando memórias do passado, mas Edwin de repente ficou sério. Ele criou um esconderijo secreto naquele buraco para esconder coisas compradas na cidade. Talvez ele já tenha limpado isso. Certo, pai. Com a intenção de se gabar um pouco sobre seu irmão, Lano falou rapidamente até finalmente perceber a expressão de seu pai. Criar orbes de fogo e água simultaneamente. Mudar a forma das nuvens implica magia de ar e magia de terra para alterar o terreno. Edwin murmurou para si mesmo. Quantos anos ele tinha naquela época? E o que mais ele fez? Bem, acho que ele tinha cerca de 10 anos, antes de Nana chegar. Também. Sim, quando ele fugia, ele costumava se esconder. Ele podia de alguma forma sentir a presença de Nox, então quando nos encontrávamos, eu pensava, ele passou por aqui em minha mente. Ele considerava ignorar as escapadas de seu irmão como o mínimo que poderia fazer como seu irmão mais novo, que não podia fazer muito mais. Além disso, no esconderijo secreto, havia uma cama grande que ele não poderia ter carregado sozinho. Talvez ele tivesse um espaço de armazenamento mágico. Queimbeja. Para Lano, que tinha apenas conhecimento básico de magia do dia a dia, ele não compreendia verdadeiramente a magnitude do quão impressionante aquilo era. Mas Edwin entendia. Cada dia de aprendizado diligente para se tornar o marido da melhor feiticeira real, além de sua educação como membro da realeza e líder da Ordem dos Cavaleiros, lembrava-o do incrível talento que ele havia deixado escapar. Lano, você disse que podia sentir a presença de Nox. Vá e traga-o de volta agora mesmo. Faça mudanças no pessoal ou execuções, faça tudo o que Nox disser. Se minha aposentadoria é o que você deseja, eu passarei o título para você amanhã. Pai. Dizem que os magos só conseguem dominar até 2 dos 4 atributos básicos com todo o seu poder, mesmo após décadas de treinamento desde a infância. Para gerenciar com precisão e poderosamente os 4 atributos aos 10 anos, até usando magia superior e de espaço. Droga, eu realmente sou um idiota. Edwin passou as mãos pelo seu cabelo branco cuidadosamente penteado e agora bagunçado. Sim, você é um verdadeiro idiota. E você não o terá de volta. Noxama pertence a mim. De repente, uma voz fresca ecoou, e uma xícara com desenhos delicados foi silenciosamente colocada na frente do agitado Edwin. Nana! Não há nada mais agradável do que o arrependimento irrevogável de um completo estranho, não é? Uma xícara de chá também foi colocada na frente de Lano, e cuidadosamente verteu o líquido âmbar nela. Você sabia? Princesa Nana Rica. Claro, confirmei seu poder atual no labirinto. Nana olhou para Edwin, que havia perdido completamente a compostura. Edwin, você jurou para mim que iria prometer esse filho que não assumiria o controle de Galáxia. Espero que você mantenha essa promessa. Nox caminhava pela mansão, cambaleando, à procura de Nana. É estranho. Se ela pegou o conjunto de chá, deve estar em algum lugar da mansão, pensou. A aura de Lano ainda estava no escritório. Havia muito a discutir com Edwin sobre o futuro. Talvez ela tenha ido ao escritório por engano. Ele percebeu essa possibilidade e parou de repente. Oh, desculpe. A voz atrevida de sempre foi ouvida. Lança de gelo. A água jogada com força parou no ar por um momento e então se afiou, apontando diretamente para o dedo levantado de Nox, com as presas se desdobrando na frente da empregada de meia-idade. Eek! Ah! Junto com um grito dissonante, o tecido amplo foi costurado à parede, deixando a empregada de meia-idade imobilizada. Não havia mais necessidade de se comportar ou se preocupar com sujeira ou danos à mansão. Calma, eu não vou te matar. Seria uma pena morrer agora, quando experiências muito piores te aguardam,
disse Nox sem pestanejar, colocando as mãos nos bolsos e girando nos calcanhares, caminhando rapidamente para longe. A empregada de meia-idade, que desmaiou de medo, acordou nas masmorras, um lugar do qual ninguém falava, onde alguns servos eram demitidos por trair a realeza, levando ao desaparecimento da família. Depois de procurar por Nana por um tempo, Nox pensou em usar magia de rastreamento para encontrar uma pessoa específica que conhecesse os caminhos da magia. Acho que Nana está no escritório, afinal, suspirou ao descobrir seu paradeiro, decidindo dormir em seu esconderijo secreto até terminar seu trabalho. Ele puxou a grande cama que outrora havia sido guardada e a colocou com um baque. Ele se alongou uma vez antes de adormecer, começando a respirar suavemente enquanto caía no sono. Ele estava sonhando. Nox estava no meio de terras agrícolas férteis, onde vento agradável soprava. Suas mãos eram pequenas. Antes de aprender a se proteger, ele instintivamente sentia medo. Enquanto procurava um lugar para se esconder, viu uma figura humana à distância. Era uma mulher com lindos cabelos loiros esvoaçando ao vento. Mãe. A mãe que, logo após dar à luz a ele e a Lano, perdeu a vida, conhecendo apenas seu sorriso em uma foto. Ele normalmente não se aproximava da sala onde o retrato de sua mãe estava colocado, mas naquela noite ele havia tirado uma única foto. Essa era provavelmente a razão de ele ter esse sonho. Embora pensasse nisso, não pôde resistir a correr em direção a ela e falar: "Desculpe, mãe. Eu vou deixar Galáxia. Não poderei mais visitar seu túmulo." Gentilmente, ele pegou a mão esguia dela. O túmulo de Iris ficava no topo de uma colina dentro da propriedade. Você não ficará sozinha porque Lano estará com você. Oh, Lano também vai para Eastwald por um tempo, então talvez ele não possa visitar o túmulo. Enquanto escolhia suas palavras nervosamente, Iris se inclinou e encontrou o olhar de Nox. E você? Você não se sente sozinho. Era a voz de sua mãe, que ele pensava não lembrar mais. Sinto muito. Eu não pude te proteger ao seu lado. Não, isso não é verdade. Eu estou bem. Já sou adulto. Ele estava acostumado a ficar sozinho. Separar-se de Lano agora não o afetaria tanto. Isso mesmo. Você com certeza ficará bem. Iris olhou para as costas de Nox. Quando ele se virou, viu uma jovem com cabelos vermelhos. Nox-sama. Ele pretendia descansar um pouco, mas Nox adormeceu sem perceber. Acordou abruptamente. Ele estava mais cansado do que pensava, já que havia liberado uma raiva raramente vista em sua confrontação com Edwin. Obrigado. Tenho certeza de que você estava me esperando. Nana. Embora nunca tivesse revelado a localização de seu esconderijo secreto a ela, Nana era uma empregada perspicaz. Talvez ela tivesse descoberto de alguma forma. Ou talvez tivesse perguntado a Lano. Sim, bem, você parecia estar no escritório, então suponho que você saiba como tudo terminou. Sim, a reação exagerada de Lord Edwin foi bastante divertida. Exagerada? O que você quer dizer com isso? Embora Nox estivesse confuso com a ideia de que o velho tolo que apenas observava tinha ficado chateado, finalmente notou a aparência de Nana. Nana, por que você está carregando aquela bagagem e vestindo essas roupas? Nana segurava uma grande bolsa com ambas as mãos e estava vestida com uma roupa de aventureira que Nox havia visto no labirinto. Tínhamos combinado de falar sobre minha casa uma vez que a cerimônia de maioridade fosse concluída. Lembrando vagamente dessa conversa que tiveram no labirinto, Nox arrumou o cabelo com um pente. E o que essas roupas têm a ver com isso? Meu nome verdadeiro é Nanarika Zepia Sarlosso. Sem responder à pergunta de Nox, Nana disse: Zepia Sarlosso? Observando a reação imediata de Nox ao ouvir seu sobrenome, Nana parecia de alguma forma satisfeita. Entendo. Agora entendo por que aquele velho tolo não pôde se meter nos assuntos de Nana. Ouvi dizer que o Duque Sarlosso se casou com a princesa do reino de Zepia. Sim, eles são meus pais. No reino de Zepia, a sucessão ao trono é baseada na ordem de idade, independentemente do gênero. Além disso,
O cônjuge da duquesa Saarlosso é a irmã do atual grão-duque. Portanto, a duquesa Saarlosso, embora uma dama, tem um status igual ao de Edwin. Enquanto Knox absorvia a informação, Nana continuou. Aquele velho tolo, há 4 anos, por interesse em estabelecer contatos com Zepia, propôs um casamento com um dos gêmeos, referindo-se a mim e um dos filhos gêmeos. Embora o reino de Zepia não seja grande, dizem que mistura magia com tecnologia mecânica para proporcionar aos seus cidadãos um estilo de vida avançado. Até a tecnologia para fotografias foi introduzida de Zepia. Um dos gêmeos. Seu foco egoísta em benefícios, mostrando uma falta de interesse nos sentimentos de seus filhos e nos meus, nos irritou profundamente, então nossa família impôs uma condição: nos casaremos com o filho que não herdará a galáxia. Como em Zepia é costume designar o filho mais velho como herdeiro, a filha de uma das regiões que seguem essa cultura se casaria com outro filho, exigindo que o futuro cônjuge viesse para Saarlosso. Então, sou eu? Sim. Agradeço pela sua rápida compreensão. Com isso, gostaria de fazer uma proposta formal. Nana colocou sua bolsa no chão com um leve baque, endireitou-se como de costume, juntou as mãos em frente ao abdômen e disse com determinação: Nox-sama. Gostaria de se casar comigo e vir para minha casa.